A paz do Senhor para vocês que estão nos assistindo por aí. Hoje nós estamos aqui com o bispo João Gualberto, o bispo primaz da nossa denominação, e o bispo Davi Gualberto, o nosso bispo presidente. E eles vieram aqui para contar para você que está aí assistindo um pouco da história da missão evangélica do Brasil. E nós vamos fazer algumas perguntinhas para que possa ser esclarecido, para que a gente possa matar essa curiosidade de como começou essa história e como nós estamos atualmente. Para começar, vamos lá, bispo João. Quem é a missão evangélica do Brasil? É uma denominação evangélica fundada pelo reverendo Nelson Arcanjo de Rocha em 28 de agosto de 1945, quando eles eram oficial do Exército Brasileiro, participante ativo da Segunda Guerra Mundial. E sendo ele da igreja metodista, que era um pouco arredia contra o movimento pentecostal, mas naquele afã de guerra, o nome da denominação desapareceu e surgiu apenas o nome evangélico. E assim reuniram evangélicos, todas as denominações que participavam daquela guerra, e começaram a orar. E naquele movimento ele foi batizado com o Espírito Santo. E o seu coração foi abrasado pelo Espírito Santo. E ele teve uma revelação de quando voltasse ao Brasil, se Deus lhe concedesse a graça de sair ileso daquela guerra, fundar uma denominação voltada mais para o trabalho missionário. Retornando ao Brasil, ele reuniu com a direção da igreja metodista, passou a sua visão para a direção da denominação metodista, e eles fizeram um concílio e lhe concedeu permissão para fundar essa denominação. E aí ela está funcionando até hoje pela graça e misericórdia de Deus. Estamos felizes por participar dessa igreja. Amém. Bispo Davi, o senhor cresceu no meio desse ministério, né? O bispo João já contou algumas das muitas histórias que o senhor, desde quando era pequeno, participava junto com ele, inúmeras viagens missionárias. E como que é para o senhor, o que essas experiências trazem como influência na sua vida atualmente? Bom, Kézia, eu acho que o ser humano, ele é resultado das suas experiências, né? E comigo não poderia ser diferente. Eu tive o privilégio de nascer na missão evangélica do Brasil. Quando eu nasci, meu pai já era o presidente da igreja, e ser criado, né? Ser criado nesse caminho, né? Eu sempre faço questão de citar na nossa igreja o Conselho de Salomão, escrito em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, quando Salomão diz: ensina o menino no caminho em que deve andar, para que quando ele crescer não se desvie dele. Então, há uma palavrinha nesse versículo que ela é fundamental. O texto não está nos orientando a ensinar o caminho. O texto está orientando a ensinar no caminho. Ou seja, eu preciso estar no caminho para poder apontar o caminho. Então, eu tive esse privilégio de ser criado no caminho, juntamente com os meus irmãos, e pela graça, bondade e misericórdia de Deus, poder prosseguir nesse caminho, e hoje estar ensinando os meus filhos nesse caminho. E as experiências são inúmeras, né? Inúmeras experiências de milagres, de ação de Deus, de vidas transformadas. Eu acho que isso não tem preço. Vidas transformadas vale mais do que prédio, igreja,
estrutura, pessoas valem mais do que coisas. E a gente, nesses anos aí, nós temos visto milhares de vidas transformadas pelo poder do Senhor. Isso não tem preço, né? Fez total diferença. Total diferença. Para quem o senhor é hoje. Bispo João, em 1970 foi quando o senhor foi consagrado a pastor, né, em setembro, e um ano após o senhor foi eleito pelos pastores através do concílio para presidir o Ministério Missão Evangélica do Brasil. E o que fez o senhor aceitar esse convite? O senhor teve alguma revelação de Deus específica que o senhor já iria assumir esse ministério? Bem, o que era o presidente da missão naquela ocasião, ele teve uma revelação em sonho que ele estava num terreno muito grande e esse terreno estava preparado para ser plantado. Uhum. E ele carregava um bornal no ombro, ia enfiava a mão, tirava a semente e ia jorrando. E quando chegou na metade do terreno, disse ele que ele parou. Eu estava do lado dele e ele disse assim: até que eu trouxe daqui para lá com você. E passou o bornal de semente para mim e eu continuei fazendo semeadura. Hesitei muito em aceitar ser presidente da denominação. Mas de tanta insistência dele, que eu tinha certeza que era uma coisa de Deus, eu acabei aceitando. E nesse dia 7 de setembro de 1970, realmente, uma reunião com apenas 11 obreiros, fui consagrado presidente da denominação. Tínhamos poucos membros, tanto assim que no culto à noite, quando eu fui empossado, nós tínhamos 40 membros presentes. Esse foi o início. É muito importante para a gente, que já faz parte, né, do ministério, a gente saber quais são as nossas raízes, como que tudo começou. Então, há uma necessidade da gente aprender, ouvir com quem já passou tantos anos, através de tantas experiências. E, Bispo Davi, o que a MEB significa para o senhor? A MEB, para mim, é uma família. A MEB é mais do que uma igreja, mais do que uma denominação. É uma família onde nós fomos criados, onde nós fomos ensinados, doutrinados, e o que somos hoje é fruto daquilo que nós recebemos como herança da Missão Evangélica do Brasil. Eu não me vejo, não consigo distinguir e separar a história da missão da minha história. Não me vejo fora da história da missão. Eu acho que eu sou fruto dessa história. O que eu faço hoje não é nada mais, nada menos do que representar a missão evangélica do Brasil. Então, é uma família que nós amamos e temos o privilégio, a honra de cooperar para a sua caminhada aí na história. Hoje o senhor está dando continuidade a um trabalho que o Bispo João já trabalhou bastante, assim como ele também deu continuidade a um trabalho que já havia sido formado. Bispo João, hoje o senhor vendo o Bispo Davi dando essa continuidade, qual o conselho que eu tenho certeza que o senhor já deu a ele, mas que o senhor gostaria de expor aqui para a gente? Bem, conselho nós como pais sempre damos, né? Mas se bem que ele, desde criança, foi nascido aqui na denominação e, como ele já disse, ele conheceu bem o caminho que lhe foi ensinado. E nesse caminho ele tem andado até o dia de hoje e assimilou tão bem
as normas da missão evangélica do Brasil, que ele tem seguido integralmente tudo aquilo que ele viu e aprendeu. E eu me sinto muito feliz com isso, porque assim como eu não fugi daquilo que a missão já era estabelecido pelo seu fundador, preservei tudo quanto foi colocado em prática pelo fundador. E eu creio que o Bispo Davi também tem feito a mesma coisa. E esperamos em Deus continuar nesse trabalho até que o Senhor Deus venha buscar a sua igreja. E quais que são os objetivos que o senhor tem para a MEB, que Deus tem te revelado para o senhor passar para nós, os membros, para a Missão Evangélica do Brasil? Kézia, a gente tem orado e pedido direção do Senhor e conversado. Acho que o compartilhamento é importante. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Eu não sou o dono da verdade, não sei tudo. E a gente ouve outro, e principalmente na direção de Deus, mas também nos conselhos, a gente vai formando um caminho e formando um propósito. E eu penso que o que eu tenho entendido é que, não só da missão especificamente, mas do evangelho de um modo geral, é que a igreja hoje não está precisando avançar. A igreja hoje está precisando retroceder. A igreja hoje está precisando voltar às práticas da igreja dos primeiros dias. Com o decorrer dos anos, a igreja foi se institucionalizando e mais se aproximando na sua organização de uma empresa com metas, com propósitos, propostas, do que propriamente de uma igreja, de uma comunidade voltada para as pessoas. E nós nos afastamos do propósito de Cristo, que era as pessoas, né? E se a gente olhar um pouco a história da missão, como o Bispo João mesmo colocou, a visão do fundador não era de uma igreja, de uma denominação. A visão do fundador era de um trabalho missionário. Ele teve que transformar a sua visão também numa igreja, porque ele não encontrou apoio na sua denominação de origem. Muitas pessoas estavam se agregando a ele, e ele teve que, obrigatoriamente, fundar uma igreja, mas sempre com essa visão missionária e social. Orientado por Deus. Tanto que nos primeiros 5, 10 anos da missão, a missão teve orfanato, a missão teve asilo, a missão teve trabalhos fortes nessa área social. Uma visão social. Social e missionária, estritamente. Quando o Bispo João assumiu a igreja em 71, a história dele é uma história de sofrimento, é uma história de dificuldade do interior de Minas Gerais, uma história de fato, de superação, né? Ao vir para o Rio de Janeiro, ele não esquece as suas origens. E ele pega o trabalho que foi colocado nas suas mãos, dá seguimento à visão do fundador, mas também implementa a sua visão, que também coincidia com a visão do fundador, no que se refere à questão missionária e social. Somou. Então, a igreja, durante todos esses anos, nós temos hoje diversas igrejas hoje, Sim. que a missão foi a primeira igreja a chegar naquela cidade. Não havia igreja evangélica. Então, a igreja chegou, levou o pão espiritual, levou o pão material, e hoje nós temos igrejas grandes nessas cidades, e não só a coisa espiritual foi feita, que é o principal, mas a vida social daquela cidade foi transformada. O dia a dia daquelas pessoas foram transformadas. Não foi algo que ficou só dentro das 4 paredes, foi além. Além das 4 paredes. E eu acho que o nosso grande desafio hoje, o meu desafio como presidente da igreja, e dos pastores e dos obreiros, é darmos continuidade a isso. É voltarmos a isso, aprofundarmos essa visão. Porque qualquer tentativa
de tornar a missão naquilo que ela não foi fundada para ser, será uma tentativa inglória, ingrata, não vai ter sucesso. Então, o nosso papel não é inventar. Sim. O nosso papel é reforçar, é aprofundar, é ampliar o que tem sido feito nesses 73 anos quase. Com muita dificuldade, com muita luta, mas tem sido feito. E eu acho que o número de pessoas que nós temos hoje, o número de membros que nós temos hoje, a qualificação desses membros, hoje nós temos membros médicos, Sim. advogados, engenheiros, arquitetos, eletricistas, mecânicos, jornalistas, né, comunicadores sociais, fotógrafos, pessoal de... Hoje nós temos mão de obra qualificada capaz de aprofundar e ampliar o trabalho da missão nisso para o qual ela foi destinada a ser. Então, esse é o nosso objetivo, darmos continuidade ampliando a visão da missão, que é uma visão estritamente missionária e social. E a gente pode observar que o nome da nossa denominação é Missão Evangélica do Brasil. E Exatamente. Atualmente o Brasil vive uma crise, terrível, uma situação difícil. Então a gente tem tudo para ser uma denominação relevante para o nosso país, para os nossos estados, onde a gente se encontra. Né? Eu costumo dizer que o Brasil clama pela igreja. Há um clamor no país para que a igreja saia das quatro paredes. Há um clamor no país, né? E a igreja precisa ser relevante. Agora, a gente olha às vezes para a missão, as pessoas dizem, mas nós somos ainda pequenos. Gente, mas nós podemos cumprir o nosso papel aonde o nosso braço alcança. Verdade. Aonde o nosso braço alcança, nós temos que ser relevantes. Se é pequeno hoje, já foi menor antes, né? Exatamente. E a gente tem alcançado grandes lugares. Eu costumo observar que a MEB ela tem a característica de chegar em lugares que outras igrejas ainda não chegaram. Em lugares de difícil acesso, em lugares de extrema pobreza, e conseguir mudar o ambiente através da palavra de Deus e como a igreja se posiciona naquele meio. Então, bispo, diante de Bispo João, né, que aqui são 2 bispos, então fica difícil. Bispo João, qual a mensagem que o senhor tem para a igreja brasileira em si? Eu acho que a igreja brasileira está muito centralizada em grandes centros do Brasil e tem procurado alcançar as altas camadas sociais, que tem que ser alcançada também, porque o Evangelho ele é para todos, né? Mas a igreja do Brasil tem falhado muito no social. Se todas as igrejas que alcançaram hoje um patamar financeiro altamente elevado, ela poderia muito trabalhar mais no social, nas favelas, nos lugares de um povo menos favorecido do Brasil. E, com certeza, nós teríamos hoje uma visão diferente nesse conglomerado de tantas favelas que tem no Brasil, né? Tanto adolescentes, tantos jovens marginalizados, que não nasceram marginalizados e não foram criados pelos seus ancestrais para isso. Isso é resultado de uma dificuldade financeira muito grande. Às vezes o jovem quer estudar, não tem vaga na escola, quer ter uma roupa mais decente para ir numa festinha, não tem. E aí surge os maus intencionados que reciclam esses jovens para a vida tortuosa. E às vezes troca de um dinheirinho muito pequeno, parte para a marginalidade. E acaba se transformando em grandes marginais. Eu tenho experiência própria em várias cidades de Minas Gerais, há cerca de 40, 50 anos atrás, que o povo não conhecia o Evangelho. Em muitos lugares desses, quando nós chegamos com a proposta de
pregar o Evangelho. Fomos perseguidos, maltratados, ameaçados de morte em várias ocasiões. E nós tínhamos que fazer campanhas aqui no Rio de Janeiro e levar roupas, calçados, remédios para aquele povo. Teve lugares que o povo não tinha a menor visão de higiene própria, né? As pessoas com a mesma roupa passavam a semana inteira. E no princípio, às vezes, ia para os cultos na igreja, a nosso convite. A maioria descalços, as senhoras sem pentear o cabelo, as crianças todas sujas, de brincar-se na terra. Mas devagarinho, nós fomos ensinando aquele povo a se higienizar, tomar um banho primeiro, para depois vestir uma roupa limpinha. E tem lugares hoje, por exemplo, tem um lugar lá em Minas chamado Padre Fialho. Nós estamos com um templo quase pronto. Tem 400 pessoas assentadas. Foi uma luta terrível durante esses anos, mas Deus teve misericórdia. Nessa cidade, Deus nos mostrou milagres extraordinários. Certa ocasião, fomos visitar uma senhora. Eu fui mais de curiosidade, que me disseram que ela tinha 110 anos de vida. E nós fomos lá na casa dela, cantamos uns hinos, eu falei da palavra de Deus. E ela aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor. Ela tinha a sala dela cheia de quadros, de santos, de imagem. Já estavam alguns já rasgados, todo desfigurado dos anos. E aquela senhora aceitou Jesus, com 110 anos de idade. Como ela mesmo testemunhou, ela fumava um cachimbo desde 12 anos de idade. Ela fumava um cachimbo há 98 anos. E um mês depois da sua conversão, ela entregou aquele cachimbo na mão do pastor para jogar fora. Nunca mais fumou. E assimilou os ensinamentos ministrados a ela. E chegou o dia que teríamos um batismo lá. Isso foi no mês de julho, dá um frio terrível no mês de julho. Então eu fui na casa dela, fiz uma proposta para que ela fosse batizada apenas por aspersão, só água na cabeça, né? Que ela rejeitou. Ela disse, não, eu estou ouvindo o comentário aqui que o batismo é feito no rio, que a pessoa é mergulhada na água, e eu queria batizar assim. Eu chamei um filho dela, que já tinha mais de 80 anos, e mandei ele reunir a família e pedir autorização. E ele disse, o senhor acha que não vai acontecer nada, a sua responsabilidade pode batizá-la. E nós fomos na casa dela, carregamos ela, colocamos numa Kombi e levamos até a beira do rio. E assentamos numa cadeira e carregamos ela sentada na cadeira para dentro do rio. E o lugarejo, que é um distrito da cidade de Matipó, parou naquela tarde. Às margens do rio, as pessoas se acotoelavam para assistir o batismo daquela senhora idosa. E enquanto muitos jovens, ao serem imergidos na água, sentiram assim sufocados, porque entrou água no nariz, né? Ela não sentiu nada, não ingeriu uma gota d'água. E quando nós tiramos dela, mergulhamos e tiramos, ela levantou as mãozinhas magrinhas para cima e deu glória a Deus. Quando terminamos o batismo, tinha um sargento e
2 soldados vieram em minha direção, apertaram a minha mão. E me parabenizaram. O sargento disse: o senhor está de parabéns, o senhor não viu uma pessoa com tanta fé igual o senhor. Para me recordar uma mulher com 110 anos, magrinha, como ela é, nós pensávamos que ela ia morrer afogada. E, sinceramente, nós viemos aqui para prender o senhor. Mas agora nós vemos que realmente o senhor é um homem de Deus. Porque nada aconteceu com ela, pelo contrário. Depois que ela saiu da água, isso o sargento disse. Até a fisionomia dela mudou, ele está com outra aparência. Eu aproveitei e liguei para o sargento. Os 2 soldados, nunca mais os vi, mas como a palavra de Deus não volta vazia, quem sabe. Se eles hoje fazem parte de uma igreja evangélica. Então, nessa cidade hoje, quando chovia, as ruazinhas eram lama pura, no calor era muita poeira. Hoje nós temos lá supermercado, temos posto de gasolina, temos drogarias, e temos as ruas asfaltadas, aquelas casas de palafita que existia lá, hoje não tem mais, são casas de alvenarias. As pessoas andam bem vestidas, né? Quer dizer, o lugar mudou completamente. Hoje é um lugar completamente diferente. Porque eu tenho experiência, onde a igreja chega, com ela chega o progresso, né? E não somente para Fiara, mas em muitos outros lugares. Deus fez isso. E por isso nós estamos a todo instante dando glória a Deus, porque tudo isso foi Ele quem fez. Nós fomos simplesmente instrumentos da mão dele. Amém. Como o bispo mesmo disse, onde a igreja chega, existe um progresso, né? Bispo Davi, o senhor agora deixa uma mensagem para aquelas pessoas que estão assistindo, para os nossos irmãos que já fazem parte da MEB e para aquelas pessoas que também estão assistindo, mas que não fazem parte. Meus queridos, nós estamos aí nesse desafio, né? É um privilégio. Acho que fazer a obra de Deus, antes de ser um desafio, é um privilégio. Podemos fazer parte desse grande edifício que o Senhor tem construído e Ele conta conosco. Quero dizer a cada membro da Missão Evangélica do Brasil, em todo o país, onde você está, do mais simples até o mais sofisticado, do mais novo até o mais velho, do mais culto até o mais inculto, enfim, do homem à mulher, do jovem ao ancião, do experiente ao inexperiente, do maduro ao imaturo, todos nós somos importantes. Eu gosto muito da comparação que o apóstolo Paulo faz à igreja como o corpo de Cristo. E ele chega a dizer que aqueles membros que nós reputamos como os menos honrosos, a ele devemos dar mais valor. Então, o que seria do corpo sem o dedo mindinho? Então, se você tirar o dedo mindinho do pé esquerdo, o teu corpo fica completamente desequilibrado. Tamanha a importância de algo que a gente considera pequeno. Então, você é importante, nós contamos com você, contamos com as suas orações e contamos também com o seu comprometimento com essa obra, para que nós possamos avançar em direção aos rincões mais distantes dessa nação, aos lugares mais difíceis, também aos grandes centros,
porque eu creio que o evangelho que pregamos, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós podemos alcançar os lugares mais distantes, mas podemos alcançar também os grandes centros com a mensagem do evangelho. E você que não faz parte da MEB e que não tem um lar espiritual, fica aqui o nosso convite. Venha nos conhecer, procure qualquer uma das nossas igrejas, você vai se sentir acolhido, amado e valorizado, né? Nós temos recebido tantos obreiros feridos, obreiros que infelizmente foram machucados em tantos lugares, escandalizados por reuniões carnais, essa que é a realidade, e chegam aqui e estão vibrando, estão trabalhando com as suas famílias, né? Se sentem em paz, num ambiente em paz. Aqui nós vivemos em paz, né? E fica o nosso convite, venha nos conhecer e com certeza você será abençoado. Aproveitar que nós estamos aqui conversando a respeito da história da MEB, não poderia deixar de falar desse livro aqui, ó. A História de uma Vida de Milagres, que foi escrito pelo Bispo João. Tem toda a história da MEB muito mais detalhada do que a gente conversou. Exatamente. Aqui, ó. Bem bonita aqui. Tem toda a história bem detalhada, as experiências que ele teve, desde quando ele assumiu a presidência, as viagens missionárias, tudo bem escrito. Eu confesso que quando eu li, fiquei muito impactada, muito emocionada. A gente acaba sentindo até a presença de Deus lendo aqui todas as histórias de tudo que aconteceu. Então não deixe de adquirir esse livro, você pode entrar em contato com a secretária da nossa igreja, a gente vai deixar o telefone aqui na descrição do vídeo, você pode entrar em contato e saber como que você faz para ter esse livro aqui também e não deixar de ser abençoado por essa história. Então é isso, gente, o vídeo de hoje foi a respeito da nossa história, de quem nós somos, como começou e como está sendo dada essa continuidade. Muito obrigada a você que assistiu, que você possa se inscrever aqui no nosso canal e continuar assistindo os nossos vídeos, porque nós temos certeza de que você será muito abençoado. Teremos outros convidados também, mas hoje eu quero deixar aqui a minha gratidão por poder entrevistar e falar com o Bispo João, com o Bispo Davi, uma oportunidade que para mim é assim inesquecível. Eu nunca vou esquecer desse momento aqui, mas que todos nós que fazemos parte da MEB, nós temos essa oportunidade de termos líderes tão comprometidos com o Evangelho, tão comprometidos com a Palavra de Deus e que é algo que eles nunca abrem mão. Então, se inscrevam no nosso canal, continuem assistindo e, claro, orem por nós. Muito obrigada pela sua atenção. Fiquem com Deus. Amém.